Então, eu terminei com vocês na teoria do estado estacionário, certo? Alguém aqui lembra, sabe me dizer quais eram as duas teorias, né? Que estavam rivalizando sobre o modelo cosmológico que deveria ser o certo? A do Einstein e a última, né? A do Einstein? Será que era a do Einstein? Eu não lembro. Dê uma olhada lá. Era o universo do Big Bang versus o estado estacionário, né? É um universo que provavelmente estava em expansão, como o nosso amigo falou. Como é teu nome? Jorge. O Jorge falou corretamente. E por outro lado, a gente tinha o universo, né, do estado estacionário, que foi proposto pelo Fred Hoyle. Esqueci o nome, pode voltar para mim alguns slides, por favor? Pode voltar. O Fred Hoyle, o Thomas Gold e o Hermann Bonger, eles propuseram ali a teoria do universo estacionário, e essa teoria ela era contra, né, a teoria do modelo do Big Bang quente. Foi proposta lá pelo George Gamow e os dois estudantes dele, o Ralph Alpher e o outro colega dele, o Hermann. Então, esse modelo da teoria do estado estacionário, ele rivalizava bem com o modelo do Big Bang quente, porque ele era compatível com as descobertas do Hubble. Né? Se eu lembrasse que eu falei para vocês lá no segundo encontro, semana passada, que a descoberta do Hubble, né, de que as galáxias estavam se afastando, dava para a gente a noção de que o universo então estava se expandindo. Ok? Então, o modelo da teoria do estado estacionário também dizia isso, ele era compatível com as descobertas do Hubble, e agora ele entrava no páreo ali, né, para disputa. E aí eu perguntei para vocês, né, bom, mas aí a gente quer saber quem vai ganhar, o modelo do Big Bang, é o correto, ou o modelo da teoria do estado estacionário. Né? Até aquela época, os físicos, a comunidade científica, quem tinha informações a respeito desses estudos, não sabiam qual modelo era o certo. Então, a maioria optava, uma certa maioria optava, né, pelo modelo do Big Bang, a outra maioria optava pelo modelo do estado estacionário. Dependia muito de quem você era amigo, na verdade. Né? Vou simpatizar com esse modelo, porque foi o fulano que falou. Mas os cosmólogos da época, eles ficavam, na verdade, em cima do muro. Né? Porque não tinha nenhuma evidência que dizia assim, não, essa teoria é melhor do que a outra. Né? Então, por isso que elas rivalizaram por um bom tempinho. E aí ocorreu um acidente benéfico que a gente chama de radiação cósmica de fundo. Em 1965, o Arnold Penzias e o Robert Wilson, aqueles dois senhores da foto, eles detectaram a radiação cósmica de fundo de micro-ondas, a RCFM, né, que é a sigla. Então, a descoberta, né, da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, ela aconteceu nos laboratórios Bell, da companhia telefônica, que hoje, se vocês entrarem e pesquisar sobre laboratórios Bell, Arnold, Penzias e Robert Wilson, vai aparecer o site da Nokia para vocês. Porque era uma companhia telefônica dos laboratórios Bell. Então, eles tinham uma certa rivalidade com outro laboratório de pesquisas de Princeton. E, bom, o que eles queriam eram estudar radiogaláxias, fazer pesquisas em relação a fontes de rádio. Então, Penzias e Wilson, eles trabalhavam nos laboratórios Bell para estudar as fontes de rádio. E eles queriam, como todo bom pesquisador, bom aluno, né, bom profissional, fazer o quê? Eles queriam ter certeza, certificar de que não ia ter nenhum problema no experimento deles. Então, eles foram lá e garantiram, né, que o radiotelescópio utilizado por eles captaria um nível mínimo de ruído. Existia um radiotelescópio, pode voltar na imagem, por favor? Aquele monstrão ali atrás deles, ó, que vocês estão vendo, não é um balão, não é uma casa, não é um prédio, tá? Aquilo ali é um radiotelescópio. Vocês podem até pesquisar no Google, vem a imagem de primeira, esse radiotelescópio do Arnold Penzias e Robert Wilson. Vai aparecer o radiotelescópio dos laboratórios Bell, que eles utilizaram para captar a radiação cósmica de fundo, certo? Só que existia um grande problema com esse radiotelescópio. Quando eles foram certificar de que não ia ter nenhum probleminha lá, né, na captação das ondas de rádio, tinha muito ruído. Né? E aí eles queriam saber, bom, de onde vem esse ruído? Será que é da fiação? Será que são dos passarinhos que estão fazendo ninho ali dentro? Tem uma história engraçada depois perguntar para vocês sobre os passarinhos. Tá? Será que foi algum equipamento do próprio radiotelescópio, né? Afinal de contas, ele é cheio de peças ali,
que tem interferência. Né? E aí eles queriam saber, bom, mas o que é esse ruído? Né? Vocês já ouviram isso? Aquele ruído da televisão, do rádio, né? E quem sabe explicar o que é um ruído? A gente sabe o que é, né? Como se fosse uma instabilidade, né? É uma instabilidade, né? Qualquer interferência, né? O ruído, na verdade, é um nome técnico que a gente dá para qualquer interferência ou instabilidade que a gente tem, né? Quando a gente vai captar um sinal. Então, imagine quando vocês estão ouvindo o rádio, né? Aí vocês colocam lá na estação. Aí eles acham a estação que está tocando a musiquinha de vocês gostam da música que vocês gostam. Qual? Fala aí. Fala o quê? Fala uma música que vocês gostam de ouvir. Várias, né? Hoje vocês não, a gente não ouve mais rádio, né? A gente costuma ouvir mais esses aplicativos de música, né? Ou até no próprio YouTube. Boa noite, gente. Tudo bom? Fique à vontade. Então, bom, o Arnold Penzias e o Robert Wilson, eles queriam saber da onde que viria esse bendito ruído, né? Essa certa instabilidade no sinal que eles queriam captar. Então, eles não conseguiram eliminar o ruído que existia de todas as direções. Né? Então, eles mexeram na fiação, eles tentaram colocar alumínio em algumas partes do radiotelescópio, eles fizeram de tudo. Até que um certo dia, né, vem a história engraçada sobre os pombos. Né? Tinham muitos pombos naquela região onde ficavam instalados os laboratórios Bell, e eles descobriram que muitos pombos faziam ninhos, né, ali dentro do radiotelescópio, na antena mesmo. E aí eles também notaram uma coisa que você pode até achar engraçado, eu vou chamar de material de elétrico branco. O Arnold Penzias, na entrevista ele diz que ele fala que são excrementos, né, dos pombos, né? Ou seja, as fezes dos pombinhos fazendo lá os seus ninhos. Então esse materialzinho de elétrico branco lá dos pombos, eles poderiam também estar causando algum tipo de ruído, ficavam interferindo ali, né? Então, como o sinal que eles queriam captar, as fontes de rádio, elas eram muito sensíveis, qualquer interferência mínima poderia fazer com que os resultados das pesquisas deles dessem errado. Então, na verdade, o que nenhum dos dois acabou percebendo é que esse ruído, na verdade, nada mais é do que um eco do início do universo. Tá? Vocês estão lembrados quando eu falei para vocês que em 1940, na década de 40, em 1948, o George Gamow, junto com o Ralph Alpher e o Herman, eles propuseram de que no início o universo era uma sopa de partículas, né? As partículas fundamentais, então ali a gente tinha os prótons, os elétrons, né? E aí a gente tinha a interação dos fótons também com todas essas partículas fundamentais e tinha o plasma, certo? Aí, se a gente voltar, pode ir voltando os slides, eu digo para ti quando parar. Pode ser? Chegaria um momento, né, lá na fase inicial, do começo do universo, quando explodiu, né, segundo eles, houve a grande explosão para que acontecesse o início do universo, depois de 300 mil anos daquela explosão ali, o que é quase nada, né, comparado à escala de tempo cósmica, houve um processo de recombinação. Os elétrons eles conseguiram finalmente se juntar, né, ali, e eles se ligariam aos núcleos, formando átomos neutros estáveis. Né. Acontece que a luz, né, ela não interage bem com átomos neutros. Eu falei isso para vocês na semana passada. Né. O que aconteceu com a luz aí? Ela finalmente conseguiu escapar. Certo? Então, naquele início de universo denso, aquela sopa de partículas ali, tudo misturado, era um plasma, com aquelas partículas interagindo entre si, né? Aqueles elétrons pulando e saltitando para todos os lados. Depois de 300 mil anos, quando a temperatura do universo finalmente começou a diminuir, né? E alguns cosmólogos vão dizer que é por causa da expansão, então a expansão foi isso aqui, depois de um certo tempo, a temperatura do universo... Opa! Desligou, eu acho. Várias técnicas acontecem. Então, depois de um certo tempo, a temperatura diminuiu, né? E a gente chegou em condições iniciais, né, para que acontecesse aí a formação de átomos neutros e a luz escapasse. Essa luz que escapou, tá, como o universo estava se expandindo, acaba que essa luz, esse comprimento de onda, né,
que é a luz, ela acabou... Pode voltar um pouquinho, por favor? Para trás, pode voltar para isso, naquele ali. Isso, aí. Ó, o que eu falei para vocês, ó. Transição de plasma, né, para átomos. Então, quando o universo chegou a 3.000 graus Celsius, né, em 300 mil anos mais ou menos, ele esfriou a essa temperatura, né, e aí foi possível acontecer o que a gente chama de recombinação, que eu estava explicando para vocês. Aqui para frente. Volta um pouquinho. Aí, beleza, obrigado, certo. Então, ó, ali foi exatamente o que eu falei para vocês. Ó, o universo ficou cheio de partículas neutras, agora a luz poderia atravessar o espaço, o universo estava transparente à luz, né? Porque como a luz ela não interage com átomos neutros, então finalmente agora aqueles fótons, né, eles poderiam escapar. Então, essa luz ainda ia existir, né, como uma espécie de fóssil do Big Bang. Só que essa luz, esse comprimento de onda dessa luz aí, ele ia acabar se encaixando no que a gente chama no espectro eletromagnético. Aí você pode ir para frente. Aí, beleza. Vocês estão vendo ali, ó, a gente tem a luz visível, tudo isso que a gente está vendo, aquele comprimento de onda, os comprimentos de ondinha lá, né, eles fazem parte do espectro eletromagnético, né, que abrange tudo. A luz visível que a gente consegue ver está situada entre aquelas duas barrinhas, certo? E aí, as ondas de rádio, elas estão situadas ali na faixa das micro-ondas. E essa radiação cósmica de fundo, em micro-ondas, nada mais é do que essa luz que conseguiu escapar lá do início do universo. E o comprimento de onda dela, pode voltar só um, por favor? Tá ali, ó, é um comprimento de onda de 1 milímetro. É invisível ao olho humano, né? E ele está presente na região de micro-ondas daquele espectro ali. Por isso que a gente não consegue ver. Mas a gente consegue detectar elas com rádio e telescópio. E foi exatamente isso que o Arnold Penzias e o Robert Wilson conseguiram fazer nos laboratórios Bell. Ok? Pode ir para frente. Pode ir o que eu falo para aqui. Aí, beleza. Então, o ruído encontrado por eles, né, era a evidência mais convincente de que o modelo lá proposto pelo Gamow, pelo Ralph Alpher, pelo Herman estava correto, né? Ou seja, o modelo do Big Bang quente, ele acaba se sobressaindo ao modelo do estado estacionário, porque agora a gente tem uma evidência observacional, certo? E essa descoberta do Arnold Penzias e do Robert Wilson, ela também ajudou a propagar o que a gente chama de cosmologia observacional. Antigamente, né, antes deles, também tinha algumas pesquisas, né? Eu falei do Hubble, né? Falei que já dava para observar com alguns telescópios de última geração para a época. Só que depois deles, a cosmologia observacional, ela tomou um rumo muito melhor, né? Foi uma maneira de alavancar essa área de estudo. E é ótimo para que novas pesquisas continuem acontecendo. E aí, então, os três físicos, né, que propuseram um modelo do Big Bang quente. O do meio é o George Gamow, um ucraniano. O Ralph Alpher, que era estudante de doutorado, lá à esquerda, e à nossa direita aqui, o Herman. Né? O Herman e o Alpher, eles eram estudantes, e já o Gamow, ele já era um professor mais conhecido. Só que o George Gamow, ele tinha a mania assim, de fazer certas brincadeiras. Então, ele era um físico brincalhão. Então, ele gostava, às vezes, de pegar, por exemplo, uma oração, né, e transformá-la numa oração relacionada à física. Muitas vezes até criticando o modelo do estado estacionário para provocar o Fred Hoyle, que era, né, a cabeça pensante do modelo do estado estacionário. Então, mas foi a partir do que eles propuseram, né, eles propuseram e previram a radiação cósmica de fundo, né, em micro-ondas. Eles, inclusive, tem um livro deles, eu posso trazer para mostrar para vocês, caso vocês precisem também para produzir o material aí, que é bem interessante. É um livro do Gamow e ele fala exatamente como que eles chegaram nessa previsão. O livro é em inglês, mas ele é bem fácil de entender. Aí foi uma falha técnica. Beleza? E aí o Penzias e o Wilson, eles receberam esse prêmio Nobel em 1979 por sua descoberta acidental. Olha que bacana, eles foram fazer uma pesquisa, né? Claro, era para estudar sobre as fontes de rádio, né? Eles estavam interessados nas radiogaláxias, só que eles apontaram a antena lá nos laboratórios Bell
para uma região do céu que era conhecida que provavelmente não ia ter nenhuma radiogaláxia. Então, eles não iam ter qualquer tipo de ruído. Eles acabaram recebendo o ruído de todas as direções. Esse ruído de todas as direções nada mais era do que um eco do Big Bang, né? Era um fóssil do Big Bang, né? Por isso que a gente brinca, às vezes, que estudar a teoria do Big Bang, muitas vezes, é também fazer uma arqueologia cósmica, né? Porque essa luz que vem, né, na forma de micro-ondas, né, que a gente encontra ali no espectro eletromagnético na faixa das ondas de micro-ondas, elas nada mais são do que fósseis, lá do início, né, da formação, de quando os átomos neutros finalmente se formaram e aqueles fótons começaram a se espalhar pelo espaço. E aí tem uma foto do Penzias ali à esquerda recebendo o prêmio Nobel e o Robert Wilson também recebendo a parte dele, né? Os dois ganharam o prêmio Nobel. Foram indicados em 1978 e ganharam em 1979. Aí vocês podem estar se perguntando quem são esses outros dois figurões na foto, né? Ali à direita a gente tem uma foto do Arnold Penzias e do Robert Wilson também nos laboratórios Bell, né? Lá atrás a gente tem o radiotelescópio. E ali eles já estão um pouco mais velhos. Essa imagem é colorida, por isso que eu trouxe para vocês. E à esquerda a gente tem o Robert Dick e o Jimmy Peebles. Os dois, quando o Arnold Penzias e o Robert Wilson estavam fazendo a sua pesquisa, né, acabaram detectando a radiação cósmica de fundo por acidente, né? Que legal, né? É um prêmio Nobel por acidente. Imagina se isso acontece com a gente, né? É interessante, né? Então, eles não sabiam explicar, né? Como eu falei para vocês, detectaram, mas não sabiam dizer, poxa, mas o que é isso? O que é essa radiação? Eu quero saber. Então, o Arnold Penzias, ele acabou falando por telefone com o Robert Dick, aquele lá da esquerda, e porque um intermediário, o Burke, falou para eles assim, olha, já tem gente pesquisando sobre a radiação cósmica de fundo, é o Robert Dick e o Jimmy Peebles. Então, eles querem inclusive construir lá em Princeton um radiotelescópio para comprovar a hipótese deles, que eles são corretos, né, sobre a radiação cósmica de fundo. Mas aí o Penzias acabou avisando, olha como tem, né, como a gente chama, tretas, né? A Stephanie falou que gosta, né, das tretas do mundo da física. Olha como não é fácil também, né, produzir ciência. Um teve que avisar o outro, porque o outro não sabia, e aí aqueles outros dois estavam já pesquisando uma coisa que já tinha sido prevista 10 anos atrás, né? Então a falta de informação por parte dos outros, que acabaram chegando na mesma previsão, né, genialmente. E aí a notícia correu, acabou que um avisou o outro, e o Robert Dick foi com o Jimmy Peebles visitar o laboratório rival, né? Na verdade todos queriam a mesma coisa, e eles, depois de algumas medidas exatas, eles realmente confirmaram que a radiação cósmica de fundo, né, a pesquisa e a corrida atrás dela chegaram ao fim, porque o Penzias e o Wilson, né, detectaram ela primeiro. E antes de eu continuar, o que essa detecção, né, o que isso nos prova a respeito daquela rivalidade? Quem se arrisca a dizer? Quietinho. É que a teoria do Big Bang estava correta. Exatamente. A teoria do Big Bang estava correta, né? Não existe uma evidência melhor, né, pelo menos para a época, do que a radiação cósmica de fundo, que diz que a luz proeminente lá da formação dos primeiros átomos no início do universo ainda está chegando na gente em forma de radiação, né, de micro-ondas, né? Ok? Gente, se vocês estão copiando os slides, aí, parceiros, não precisa, tá? Depois eu vou disponibilizar para o Felipe, vocês podem pegar comigo, tá bom? Eu posso até jogar no nosso grupo do Earth Science ali que a gente tem com o professor, tá bom? E na hora de fazer o material, se vocês quiserem ajuda, eu estou à disposição. Ele pode mandar um WhatsApp, professor, pode me ajudar aqui, eu ajudo, ok? Qualquer coisa tem os vídeos também no YouTube. Exatamente. Pode recorrer, pausar, voltar. O que o professor Guilherme falou aqui? Vou voltar. Então, nos anos 1990, na década de 90, né, o satélite COBE, o Cosmic Background Explorer,
ele trouxe mais informações a respeito da radiação cósmica de fundo, de micro-ondas. Porque foi enviado esse satélite justamente para ele pesquisar mais coisas ainda a respeito, né, dessa radiação. Então, ele achou coisas bem interessantes, como a detecção das flutuações de densidade lá na fase inicial do universo. Né? Essas flutuações de densidade, elas também interferem em flutuações de temperatura no universo, o que é muito importante. Não vou entrar aqui com vocês, porque senão vai chegar uma parte da física que vocês vão acabar correndo. Então, essa pesquisa, né, essa hipótese também valeu o prêmio Nobel para outros dois físicos, o John Mayer e o George Smoot, em 2006. São aqueles dois ali da imagem. Olha o tanto de prêmio Nobel, já tivemos dois, né? E aí, em 2003, o satélite WMAP, o Wilson Endrop Probe, ele também determinou pequenas variações na radiação cósmica de fundo, pois ele tinha uma resolução que era 35 vezes melhor que o COBE. E aí, tudo bom? Então, olha essa imagem que a gente está vendo, na verdade, é uma simulação de outro satélite, o satélite Planck, observando a radiação cósmica de fundo. Tá? Não confundam como se o satélite estivesse olhando o planeta Terra. Não está. Ele está observando a radiação cósmica de fundo no universo. Ok? E aí eu trouxe uma imagem um pouco aumentada. E vocês observam que tem pontinhos ali em azul, e pontinhos em verde e pontinhos em vermelho, né? Os pontos que estão em vermelho ali são os pontos onde a temperatura está mais alta. Os pontos em azul são onde a temperatura está mais baixa. E essas diferenças de temperatura, elas mostram informações da fase inicial do universo para a gente. Né? Há 14 bilhões, arredondando, né? 13,7. Mas a gente diz que é 14 bilhões de anos atrás. Certo? Então, essas flutuações que eu comentei para vocês, elas foram observadas na radiação cósmica de fundo. Tá? Porque a radiação cósmica de fundo ela tem várias propriedades físicas. Eu não vou trazer todas para vocês, mas você já tem prova de física na segunda-feira, né? Vai ficar um caos. Na sexta? Eu e a Júlia sim. É? E quem tem na segunda? Nossa, mas estão afiados já, né? Não? Ah, então eu fui bonzinho no trazer. Então elas estão relacionadas, essas flutuações, com a formação de estruturas do universo. Então olha que interessante, foi descoberta a radiação cósmica de fundo, né? Aí foram feitas outras pesquisas com satélites como o COBE e o WMAP ali, e eles acabaram dando mais informações sobre a radiação cósmica de fundo para a gente. Né? Nos mostraram o quê? Que existiram flutuações de densidade lá no início do universo. Essas flutuações de densidade também implicam em flutuações de temperatura, né, para o universo, e também implicam na estrutura do universo. Estão lembrados que lá na primeira palestra eu falei que a cosmologia é uma área da física que procura entender a estrutura e a evolução do universo. Okay? Então, essas flutuações contribuíram para que a gente pudesse entender melhor ainda sobre a estrutura do universo. Então, se a gente for colocar alguns pontos, a gente pode pensar, bom, então existiram as formações de galáxias, depois os enxames de galáxias, depois o super enxame de galáxias, tudo isso graças àquela fase inicial. Né? E as características físicas que ocorreram lá no começo, que eu comentei na semana passada. Então, a equipe do segundo satélite, ela também chegou a resultados sobre a composição do universo. Se alguém chegar para vocês e perguntar, depois que vocês fizerem lá o material de divulgação, né? Vocês precisam fazer. Do que é feito o universo? Sempre tem gente que adora fazer essa pergunta. Então, estejam preparados depois que vocês colocarem lá, foi fulano que fez, fulano que fez. Então, sempre vai ter algum aluno perguntando, alguma pessoa curiosa. Então, do que é feito o universo? E aí? Ninguém tem uma hipótese? Ninguém? Então tá. Ó. Eles chegaram na seguinte conclusão, ó, que 23% do universo ele é feito de matéria escura. Tá? Já ouviram falar de matéria escura, né? Também não vou me aprofundar, certo? 73% do universo, 73%, a maior parte, né? Ele é composto de energia escura. Isso tem a ver também com a constante cosmológica do Einstein, que eu comentei com vocês já nas duas outras palestras.
e 4% de matéria comum. Bom, por matéria comum, vamos começar de trás para frente. De matéria comum, a gente pode entender que são as partículas fundamentais que a gente já conhece. Ok? Beleza, os elementos que a gente já está acostumado. Vamos lá para 23% de matéria escura. 23% de matéria escura, tá, significa que existe uma matéria, tá, que ela não absorve completamente a luz, tá? Não só absorve completamente a luz, como ela também age como uma espécie de corpo negro. Okay? Já a energia escura, tá? Vocês estão lembrados que eu falei que o universo estava se expandindo? Né? Mas não existe a força de atração? O Einstein ficou preocupado quando foi lá fazer o seu modelo cosmológico. Aí ele não inseriu aquela constante cosmológica. Para que servia a constante cosmológica? Alguém lembra? Para equilibrar, né? Para que o universo não entrasse em colapso, porque a força de gravidade é muito forte. Então, ele botou a constante cosmológica, né, para contrabalançar a força de atração gravitacional. Aí, algumas pesquisas foram feitas no ano de 1998, tá, e descobriram que o universo estava em expansão acelerada. E existia uma espécie de, não vou falar matéria para que vocês não confundam, mas uma espécie de coisa ali no meio do universo que ela não deixava o universo se contrair. O universo continuava expandindo, certo? Então, essa coisa, digamos assim, foi chamado de energia escura. Tá? Eu estou falando, essa coisa, eu não estou dando exatamente detalhes profundos para vocês sobre matéria escura e energia escura. Porque até hoje, tá, são elementos de estudo, tá, na cosmologia. A teoria do estado estacionário agora só tem um valor histórico. Né? Por quê? Porque uma evidência observacional cosmológica, que a radiação cósmica de fundo, provou por A mais B que o modelo estava errado. Né? Já outras hipóteses também, como a do Einstein, né? O modelo de universo estático. Não, o universo está expandindo. O próprio Einstein depois reconheceu o erro dele. O Friedman e o Lemaitre propuseram, né, um modelo que estivesse se expandindo. E aí, em 1998, foi feita uma pesquisa onde o universo, né, ele tinha expansão acelerada e provavelmente ele tinha 23% de matéria escura, 73% de energia escura e 4% de matéria comum, de acordo com os dados de 2003 dessa equipe deste satélite. Aí, como eu falei da expansão acelerada para vocês, né, essa observação foi feita por duas equipes diferentes que eram rivais. Mais um pouquinho de treta no mundo da física. Né? Então eles estavam disputando para ver quem ia descobrir primeiro se o universo realmente estava se expandindo de forma acelerada. Então o universo, ele se encontrava em expansão acelerada, eles conseguiram chegar nessa conclusão. Ali são os três que ganharam o prêmio Nobel, o Saul Perlmutter, o Adam Rees e o Brian Schmidt, que ganharam o prêmio Nobel em 2011. Tá? Ou seja, eles propuseram isso em 1998, para ganhar o prêmio Nobel em 2011. E como que eles chegaram nesse resultado? Né? Foi a partir de características de supernovas. Mas o que são supernovas? Ok? É mais ou menos a morte de estrelas, quando a estrela meio que... Isso, exatamente. Então, ali, uma supernova é a explosão, né, da fase de uma estrela que ela entra em explosão e ela tem, quando ela chega nessa fase, ela tem aproximadamente um valor que é comparável à massa solar. Então ela entra na sua fase final de evolução, né? Um período final de evolução de uma estrela. Como eu já falei para vocês, as estrelas elas têm ciclos de vida. Okay? Então, a partir de características de supernovas do tipo IA, que são supernovas que apresentam uma faixa de silício e emitem uma certa luminosidade, uma frequência possível de ser observada, que elas são usadas na cosmologia para medir distâncias. Certo? Assim como aquelas estrelas variáveis cefeidas que eu comentei com vocês, né, no segundo encontro. Vocês estão lembrados? Henrietta Leavitt, né, depois o Hubble utilizou os resultados dela, né, para calcular qual seria a distância daquelas estrelas, né,
E aí ele acabou dizendo, bom, essas estrelas elas estão em outra galáxia, né? Elas não estão aqui na nossa Via Láctea, estão em outras galáxias. Então eles estavam achando que aquela nebulosa era uma outra galáxia, né? E ele inclusive resolveu o grande debate, né, sobre isso. Terminou, olha só, obrigado pela atenção de todo mundo. Fim, será que é um fim? Né? Por quê? Eu reservei esse espaço para a gente, hoje foi um pouco menor, para que vocês tirem suas dúvidas comigo, justamente porque eu vi a carinha de apavoradinhos de vocês, que eu tenho que fazer alguma coisa sobre essa palestra. Sei, eu já fui aluno, tá? Então eu sei como é. Então, vocês podem vir tirar todas as dúvidas comigo, ok? Então, pode fazer pergunta daí, pode vir aqui conversar comigo, ok? Se quiser deixar gravando, pode deixar gravando também. Tá? A gente faz uma espécie de tira dúvidas agora. Certo? A gente pode revisar algumas partes aqui, das apresentações, certo? Eu só tenho uma dúvida que... Pode falar, deixa eu pegar o microfone. Por exemplo, eu queria mais ou menos, eu tenho uma dúvida sobre a teoria da teia escura, que eles falam, basicamente. Eu tenho a dúvida sobre isso ainda, não estudei tanto sobre isso. A teia escura? É. Se disser, eu não ouvi falar ainda. Eles estavam propondo isso, eu acho que em 2014, a teia escura, que é meio que conecta as galáxias, conecta as estrelas, o sistema celeste. Não ouvi falar. Eu já ouvi falar sobre a teoria das cordas. Eu não acho que seja a mesma coisa. Mas é um bom ponto para a gente pesquisar. Inclusive dá para a gente pesquisar bem a fundo depois para dar um monte de material. Vou anotar. Mais alguém? Não? A teoria do De Sitter, né? Isso. Ela foi desconsiderada, então? A do De Sitter, não é que ela foi totalmente desconsiderada, assim, ela ainda tem o seu valor, sabe? Por causa do efeito De Sitter. Então, eu comentei com vocês lá no primeiro encontro, né? Então, o modelo cosmológico dele, sim. O modelo cosmológico dele basicamente falava o mesmo que o modelo cosmológico do Einstein, só que ele dizia que o universo deveria ser ausente de matéria. E a gente sabe que as partículas fundamentais compõem a matéria, então o modelo do Big Bang quente ele depende da existência de matéria para que ele sobreviva, né, aos testes observacionais. Inclusive a radiação cósmica de fundo prova para a gente de que a luz proveniente, né, de fótons que escaparam lá depois da recombinação, né, quando foi formado os átomos neutros, mostra para a gente, bom, o universo tem matéria. Por isso que a teoria do De Sitter ela foi praticamente desconsiderada, mas alguns cosmólogos, tá, algumas pesquisas bem avançadas, assim, cálculos bem difíceis de fazer, eu não sei fazer, tá, eu preciso de uma matemática bem evoluída, eles ainda usam o efeito De Sitter que ele propôs para calcular algumas características que poderiam aparecer no universo. Certo? Mais alguém? Quando forem fazer o material, mas esqueci. Perdi o slide porque meu celular estava com armazenamento cheio. Vamos voltando os slides para ver? Vamos lá. Quer explicar tudo de novo? Explico para vocês de forma resumida. Né? Voltar desde cá. Pode voltar lá no começo. Vamos fazer um apanhado geral. As imagens do radiotelescópio pareciam aquelas do filme Contato, então é esse tipo de arma? Isso, exatamente. Exatamente. Parecido. Inclusive, o filme Contato, ele foi feito a partir do livro do Carl Sagan, chamado Contato. Para quem não conhece o Carl Sagan, ele foi um dos maiores cosmólogos e divulgadores científicos que já existiu. Infelizmente, ele faleceu em 1996, mas ele era professor de física na Caltech. Caltech, que é a universidade, para quem assiste a teoria do Big Bang, do Sheldon, lá, do Leonard, né? É onde eles trabalham, teoricamente, nessa aí, né? Nem eu lembro mais, né? Obrigado, então, a cosmologia surge a partir, né, dos resultados previstos pela teoria da relatividade geral. Então, existe um apanhado de equações do Einstein, né, que eu mostrei para vocês. O Einstein, o De Sitter, o Lemaitre, que está aqui, e o Friedman, principalmente o Friedman, né? O Einstein todos eles, o De Sitter, o Einstein, o Friedman e o Lemaitre. Eles calcularam, né, as equações, chegaram em resultados matemáticos, interpretaram fisicamente, tá? E
chegaram em modelos teóricos sobre o universo. Ah, por que só teóricos? Porque não pode dizer que esse é o certo. Porque não existiam evidências observacionais. Ok? Pode passar. E aí, teoria da relatividade geral. Eu expliquei para vocês um pouquinho, né, o que era. Quem sabe me dizer? Se for preciso fazer um post sobre isso. O Né? negócio da cama elástica, né? Isso, deu o exemplo da cama elástica, né? Por exemplo, o Sol, a Terra vai continuar girando em torno dele por causa da gravidade, né? Isso. Né? O que acontece com a luz? Né? Quando tem um corpo muito massivo, né? O que acontece com a luz? Ela sofre o quê? Ela sofre distorção. Ela sofre uma distorção, né? Sofre um desvio. Isso foi proporcional da relatividade geral. Vocês estão claras na relatividade geral. É mais ou menos um buraco negro, né? Porque ele consome a luz, basicamente por causa da massa que ele tem. Isso, a massa de um buraco negro, ele é um objeto tão massivo, mas tão massivo, né, que dentro dele as leis da física elas não têm validade nenhuma. Mas ele distorce tanto o espaço-tempo ao seu redor, né, que ele acaba acontecendo, é um fenômeno que acaba acontecendo. E, inclusive, uma curiosidade para vocês é que alguns resultados das equações da teoria proposta pelo Einstein, tá, ela chega em um buraco negro. Uma das soluções ela chega em um buraco negro. Então, o Karl Schwarzschild, ele, no meio de uma guerra que ele estava, assim que o Einstein publicou a teoria da relatividade geral, o Schwarzschild, alguns meses depois, resolveu as equações e disse: pode ser que essa solução aqui, né, dê margem para tal fenômeno. Como, por exemplo, um buraco negro. Então, o próprio Einstein não acreditava nisso, nessas histórias de buraco negro e tal. Por mais que os cálculos mostrassem, não, realmente, pode ser que aconteça. Mas ele não era muito favorável a isso. Mas por que eles falam que foi ele que propôs e tal? Que eles falam de uma forma que parece que Einstein acreditava, né? É que o que acontece é o seguinte, pode até tirar depois essa parte do vídeo, assim, mas não que eu vou falar nada demais para vocês, mas, bom, vocês sabem que existe a seleção brasileira, não é? Sim. Futebol. Quando vocês falam seleção brasileira atual, qual é o jogador que vem na mente de vocês? Neymar. Né? Por quê? Porque ele é famoso, né? Porque, pô, o cara tá em todas as revistas, o cara tá em todos os noticiários, né? Ele tá nas redes sociais, Instagram, Facebook, tu abre o YouTube, você pesquisa lances de jogadores, ele é um dos primeiros a aparecer, né? Então, qualquer garotinho que gosta de futebol, tá com a camisa, tem Neymar atrás, né? Ninguém usa do goleiro, não sei porquê. Uma camisa geralmente do goleiro são bonitas, né? Eu pelo menos vai. E, bom, basicamente esse processo de fama, né, de ser alguém famoso, também acontece no mundo da ciência. A gente pode pensar que, não, cientista é só gente que nem mais, que tem um capelão desse tamanho, indo pra fora e faz lá, né, e fica famoso porque fez teorias que nunca ninguém pensou, né, mas, não sei se vocês observaram, mas foi um padre, né, quem vocês imaginam que foi um padre que ajudou a propor o modelo da teoria do Big Bang? Levanta a mão para achar, não, eu acho. De certa forma, assim, as pessoas da igreja tinham mais privilégios e tal, de estudo. Também, naquela época também tinha, né? Mas ninguém faz essas relações, entende? Então, o Einstein, depois que ele teve o chamado Annus Mirabilis dele, né, em 1900, na verdade foram 10 anos que ele foi estudando, de 1905 a 1915, ele propôs a teoria da relatividade especial, ou restrita, e depois ele propôs a teoria da relatividade geral, certo? Então, nesses anos ele ficou muito famoso, principalmente depois que em 1900, eu não vou saber dizer para vocês se foi em 1917 ou 19, foi comprovado, inclusive aqui no Brasil, né, 2 expedições, uma foi, eu não vou saber dizer a cidade de cabeça, mas eram 2 expedições britânicas, uma veio aqui para o Ceará, na cidade de Sobral, observar um eclipse, se realmente aconteceu o desvio gravitacional proposto, e a outra foi para outro lugar, não sei dizer para vocês. Eu acho que foi em 19. Foi 19, né? Acho até que eu comentei na primeira palestra isso com vocês. Eu tenho que precisar do lugar para avisar. Se não me engano, acho que foi nos Estados Unidos. Não sei, eu acho que não foi na ilha. Não Eu acho que foi na eu ilha fiz de um Porto vídeo sobre Príncipe. isso. Foi isso mesmo. Na ilha de Porto Príncipe que eles foram. As 2 expedições,
Então, foi comprovado, né, que realmente aconteceu o que o Einstein estava falando. Então, a teoria da relatividade geral, ela tomou o seu valor e, para a comunidade científica, o Einstein virou, não só para a comunidade científica, mas para o mundo todo. Ele virou um físico pop, certo? Por isso que eu dei um exemplo, né, claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, mas só para vocês pudessem entender o exemplo de fama, o nível de fama que o cara chegou, né? Foi basicamente o mesmo, esse que eu usei como analogia. Então, o Einstein ele nunca gostou de ser autoritário, ele nunca gostou de autoridade. Quando ele era mais jovem, tá? Ele detestava todo tipo de autoridade, ele não entendia por que aconteciam as guerras, né? Ele tinha as concepções dele de mundo e ele sempre foi contra qualquer tipo. Então ele era até conhecido por ser um jovem rebelde. Tá? Para quem tiver mais dúvidas, o professor Felipe, isso mesmo, o professor Felipe, você de física, ele escreveu um livro, tá? Sobre o Einstein, Memórias Póstumas de Albert Einstein. É muito bom, não sei se você já leu. Você já leu? Não? Ele deu o livro. Que bom. Eu consegui o livro. Não, o livro é bem bom, tá? E o Einstein, ele virou uma espécie de autoridade, olha que ironia. Ele chegou a comentar em uma carta, tá? Que, por ironia do destino, ele que sempre menosprezou qualquer tipo de autoridade, hoje era uma autoridade na comunidade científica. Olha Que ego alto. Oi? Que ego alto. Exatamente. Hoje ele era uma autoridade. E, na verdade, não era nem por ele ter um ego alto, na real, era mais porque ele subiu nessa posição, porque colocaram ele. Então, se chegassem as duas teorias, né? Por exemplo, chegou a do Lemaitre para ele, chegou a do Friedman, ele menosprezou. Ele disse que a física, os cálculos estavam corretos, mas a física não era bem assim. Aí, depois, ele preferiu o modelo dele. Ele já era famoso, a comunidade científica não. O Einstein falou, tá falado, certo? Existia isso. Né? Igual acontece em vários outros lugares, em outros contextos, não só na ciência. Chegou o Lemaitre, né? Eu falei para vocês semana passada. O Lemaitre apresentou o modelo dele, né? Ele basicamente resgatou o que o Friedman tinha feito sem conhecer os trabalhos do Friedman. O universo pode estar em expansão, né? Esse modelo pode estar correto, eu resolvi suas equações. E a resposta dele para o Lemaitre foi a seguinte: bom, os cálculos estão corretos, mas a sua física é abominável. Então jogou o trabalho do cara lá no chão, né? O maior, imagina, você está apresentando o seu trabalho, né, para a pessoa que você admira e é a maior autoridade naquele meio, e ela te diz algo assim, né? Se eu fosse o Lemaitre, eu ia para casa chorando, né? Mas o Lemaitre não se abalou, né? Inclusive eles viraram colegas assim, harmoniosos, eles eram uma espécie de amigos assim, e discutiam sobre as teorias. Então, até que falei para vocês que depois de um certo tempo, né, o Einstein reconheceu que estava errado, que na verdade o universo sim estava em expansão, o modelo dele estático não estava certo, né? Só que a constante cosmológica dele, ela pode ser uma das respostas para a energia escura que eu comentei com vocês, certo? Porque elas têm o mesmo papel. Qual é o papel delas? Contrabalançar a atração gravitacional para que não ocorra aquele recolapso. A energia escura já foi observada? Não. Na verdade, existem alguns estudos para que isso aconteça, certo? Mas a matéria escura, na verdade, alguns autores dizem que deveria ser matéria transparente, então não é escura. E a energia escura, elas ainda são alvos de estudo. Okay? Aí teve o artigo, né, que ele publicou, do modelo dele, isso aí tá ok? Aí tá só a tradução para vocês. Importante vocês falarem sobre esse artigo dele, não sei se podem fazer alguma coisa, tá? Porque foi graças à teoria da relatividade que ele propôs que surgiram os modelos cosmológicos. Ele escreveu um artigo sobre o que ele achava, né, que poderia ser um bom modelo cosmológico. Né? Aí foi aceito pela comunidade científica. Como que ele imaginava o universo? Né? Como Einstein imaginava o universo de acordo com a sua própria teoria? Era um universo finito, homogêneo e isotrópico. Né? Por que era finito? Quem sabe me dizer? Era um universo do tipo aberto, fechado ou universo do tipo fechado, né? Universo homogêneo. Por quê? Porque ele era igual em todas as partes. E isotrópico, né?
porque ele apresentava a mesma propriedade física em todas as direções, certo? Então, essas características, quando elas foram associadas em grande escala, né, quando elas são associadas em grande escala, a gente chama de princípio cosmológico. Aí eu mostrei para vocês qual era a forma do universo do Einstein, né? Existiam aqueles 3 modelos, aquele fechado, aquele aberto, que mais parece uma célula de cavalo, né? Que é assim. E esse termo até é utilizado, tá? Em alguns artigos, o modelo da célula de cavalo, o universo aberto. E o plano. Aí eu mostrei para vocês qual é o nomezinho, espaços não euclidianos de curvatura constante. E aí o problema, né, previsto pela teoria da relatividade geral, vocês já me falaram, né, que era o colapso por causa da força de atração. A equação, a solução, que foi a constante cosmológica. Inclusive, um detalhe bem interessante é que alguns cosmólogos eles ainda cogitam utilizar a constante cosmológica do Einstein e não descartá-la da equação. Até mesmo os próprios teóricos do modelo do Big Bang, né, eles se apegaram a uma constante. Porque quando você está fazendo uma conta, isso pode acontecer quando você for estudar a prova de física. Quando você está fazendo uma conta, você acaba se acostumando a escrever certos termos, né, certas expressões, ali, principalmente nessas equações de física. Né? Então, a gente acostuma e vai escrevendo. Só que, nesse caso, chegou um momento em que foi observado que não precisava mais utilizar a constante cosmológica. O Friedman provou isso e o Lemaitre também provou isso. Então, alguns cosmólogos eles queriam acreditar no Big Bang, no modelo do Big Bang, mas eles não queriam se desfazer da constante cosmológica. Porque eles não sabiam dizer o que ia fazer com que o universo não entrasse em colapso. Né? E aí, por isso que a importância da pesquisa lá de 1998, né? Com o nome que eles deram de energia escura. Seria isso que estaria fazendo com que o universo não entrasse em colapso. Pode passar. Aí a equação que eu falei para vocês, né? E dentro dela contém mais quantas equações? Quem lembra? 16, né? As 6 se anulam por propriedades dimensionais e sobram 10, né? Aí tem tudo um jeito de resolver essas 10 equações bem complicadas. Tá? Quem ficar com dúvida, quem gosta de matemática, ficar com dúvida, depois se quiser vir falar comigo, eu mostro para vocês como é que faz. Tá? A gente ia ficar mais ou menos um mês, tá? Mas dá para fazer. Tá? Aí o Einstein triste, né? Porque depois ele percebeu que estava errado. Pode passar. E vocês olham como ele era inteligente, né? Pode voltar só um pouquinho? Olha o que ele escreveu no último parágrafo do texto dele. Ó. De qualquer forma, essa visão logicamente consistente está mais próxima do ponto de vista da teoria da relatividade geral. Se do ponto de vista do conhecimento astronômico atual ela é sustentável, não será discutido aqui. Ou seja, ele foi esperto, né? Ele falou o que ele queria falar a respeito do universo, propôs um modelo, né? Não sei se está de acordo aí com as observações astronômicas atuais. Né? Mas é isso que eu estou falando aqui. Aí o modelo do De Sitter, que a gente comentou, né? Agora há pouco. Pode passar. E vocês olham como existem as influências de poder, porque o De Sitter, tá? Ele era muito respeitado entre a comunidade científica. Já o Lemaitre, que publicou o artigo dele em um periódico, numa revista que era pouco conhecida, o Friedman, que era russo, né, existia aquele certo preconceito com ele, por ele não ser norte-americano, também quase não teve seu trabalho reconhecido, foi se lembrado 10 anos depois, né, da publicação. Então, o De Sitter, ele teve o trabalho dele reconhecido quase que imediatamente, porque ele tinha influência, certo? Então, isso acontece no meio acadêmico também, na comunidade científica, infelizmente. Mas o Einstein não era soviético também? O Einstein, existem certas controvérsias sobre onde ele nasceu, sabe? Alguns livros vão dizer que ele nasceu na Suíça, e daí ele cresceu na Alemanha. Outros vão dizer que ele nasceu na Alemanha. Né? Aí depois ele foi para os Estados Unidos, né? Inclusive ele participou do projeto da bomba atômica, depois escreveu uma carta, assim, então, existem muitas controvérsias a respeito do Einstein, sabe? São quase aquelas frases que aparecem no Google, frases do Einstein. Tá?
Ele não escreveu 100% daquilo. Não é nem 99%, é 100% ele não escreveu. Aí o Friedman, né? Infelizmente a gente não tem uma foto do Friedman que seja fácil de encontrar, porque ele morreu muito jovem. Então, e existem algumas histórias que dizem que o Friedman, ele morreu por causa de muita febre, uma febre muito alta, e em delírio ele ainda falava sobre o modelo cosmológico dele e dando aula para os alunos dele. Então, coisa bem triste, né? Mas é que é interessante para ver como ele era fascinado pelo que ele fazia. E aí o Friedman chega em 3 resultados, né, para o modelo de universo: universo em expansão, universo em contração e universo estático, né? Aí a frase do Friedman. Para entender o modelo dele, né, depende da rapidez com que o universo começou a se expandir e de quanta matéria continha nele. Completamente diferente do Einstein, completamente diferente do De Sitter, né? Ele falou que o universo estava se expandindo, já não concordo com o Einstein, e falou que o universo dependia também da matéria que existia nele para a gente entender essa expansão. Não concordo com o De Sitter também. E aí a gente chegou em 3 modelos, né? E a grande diferença do Friedman é que o modelo dele, né, ele evoluía numa escala cósmica. Era um universo realmente de expansão. Então, basicamente, a gente pode prever, a gente pode dizer que, usar uma frase do Stephen Hawking vocês conhecem, né? Que ele diz o seguinte no livro dele, Uma Breve História do Tempo. O Friedman, basicamente, falou que o Hubble descobriu, né, muito tempo depois. O Friedman falou que o universo estava expandindo, o Hubble foi descobrir isso muito tempo depois, né? Então ele fez exatamente, propôs exatamente o que o Hubble veio a descobrir. Então ele era genial, né? Aí ficaram 3 modelos, né? O De Sitter foi basicamente desconsiderado, como o nosso amigo perguntou. Então qual desses modelos iam corresponder à realidade, né? Aí veio o modelo do Lemaitre. Foi lá ressuscitar o modelo do Friedman sem nem conhecer, propôs o universo em expansão. Aí a teoria dele diz que o universo começa com a explosão de um átomo primordial, ou seja, toda a matéria que a gente conhece do universo estava contida num único átomo primordial, né, e foi a precursora do modelo do Big Bang. Por que 100 anos? Por que o centenário? Porque o artigo do Friedman, que ele resolve as equações e propõe que o universo, provavelmente existiria um universo em expansão, que talvez fosse o modelo correto, foi publicado em 1922. Nós estamos em 2022. Centenário da teoria do Big Bang. Okay? Então o Lemaitre veio um pouco depois, propôs basicamente a mesma coisa. Então ele precisava pautar o seu modelo na física, né? Não pode só chegar e dizer, não, resolvi as equações aqui e fiz um modelo. Não, ele tinha que ter um respaldo teórico, né, que fosse forte a favor do modelo dele. Então ele foi atrás da física dos raios cósmicos, perdão. Em 1912, muito antes, né, o Victor Hess, aquele senhor ali, ele detectou indícios de partículas altamente energéticas que viriam do espaço, né? Então, o Lemaitre já estava habituado com o estudo do decaimento radioativo de certas partículas, e aí ele imaginou, bom, se o átomo primordial continha toda a matéria do universo, ele era um átomo, então ele também poderia sofrer um decaimento radioativo, né? Então, o que é um decaimento radioativo? Quem lembra? Isso, se divide, né? O átomo acaba se dividindo, por exemplo, o átomo de urânio. Eles se quebram em átomos menores. E quando eles se quebram em átomos menores, eles emitem muitas partículas. Só que nessa emissão de partículas, durante esse processo, também ocorre uma emissão de energia. Agora vocês imaginem que, além de energia, também radiação, agora imaginem para um átomo primordial que formou o universo. A radiação, a energia, a quantidade de partículas, né, que foram emitidas foram gigantescas, né? E formou o universo, certo? Então, aqui. O Lemaitre foi inteligente, ele uniu o modelo dele à estrutura da física e da astronomia observacional. Ele partiu da relatividade geral, né? E a descrição dele forneceu a base do que até hoje a gente diz que é o modelo do Big Bang. E daí, mas como que a gente ia explicar a expansão, né, do modelo dele? Quem lembra?
Como é que explica? Sem ler a frase bonitinha. Lembra que eu falei para vocês? O processo de treinamento radioativo libera muita energia. Né? Então, essa energia que foi liberada lá no átomo primordial do planeta, ela impulsionou a expansão da formação do universo. O universo fosse se expandindo. E aí a gente chegou numa rivalidade, né, entre o universo eterno e estático e o universo do Big Bang, ou seja, o modelo do Einstein versus o modelo do Lemaitre. Aí tem os dois, trocando figurinhas. Os dois eram compatíveis com as leis físicas, né? Surgiram as equações da relatividade geral. Eles não tinham dados experimentais para poder eles. Isso eram ambos os modelos, né? Então não dava para dizer que estava certo. Só que a ausência de evidências, de novo, fez prevalecer quem? Quem era famoso e querido pela comunidade científica, ou seja, o Einstein. Aí em 1912, eu falei hoje sobre ela, né? A Henrietta Leavitt analisou as estrelas variáveis cefeidas que emitiam um certo brilho, né? Durante um período. Ela calculou aí a distância até essas estrelas. Essas estrelas estavam situadas no que eles achavam que fossem nebulosas, né? Só que existia parte da comunidade científica que achava que essas nebulosas talvez fossem outras galáxias. E o Hubble foi lá, utilizando os resultados, né, que a Leavitt propôs, e descobriu que o universo estava cheio de galáxias. Né? Usou lá o cálculo, fez, né, observou no telescópio várias vezes, fez inúmeras observações para dizer que o universo estava realmente em expansão. Uma dúvida. Nebulosas são galáxias? Não. Nebulosas são nuvens de poeira estelar e gases. Né? Só que no século passado, né, antes do Hubble fazer essa observação crucial, as nebulosas elas eram confundidas por elas estarem muito distantes. Então é daí que vem um grande debate. Tem até vídeo de Science, né? Vocês podem ver também. Dois físicos, um físico já veterano, um outro um pouco mais novo, eles defendiam que um defendia que as nebulosas eram galáxias e o outro não. Aí o físico mais velho, ele estava correto. Eu não lembro o nome deles, mas vocês podem estar vendo o videozinho, Web Science, é bem legal. Foi algo que você também produziu, né? Oi? Vocês conhecem? Sim, a Cristiane. Legal. Dê uma olhada lá depois. E o Hubble acabou pondo um fim no grande debate. Porque ele mostrou, não, realmente, aquilo lá não é uma nebulosa, é outra galáxia. A galáxia de Andrômeda. Okay? Ela está situada a mais ou menos 2 milhões de anos-luz da gente. Okay? Então, toda a luz que a gente consegue observar pelo telescópio que está dessas estrelas que estão lá dentro dessa galáxia, elas demoraram quanto tempo para chegar até a gente? 2 milhões de anos. Okay? Então, a maioria dessas galáxias, né, parece estar se afastando da Via Láctea. Né? Quando a gente tem uma galáxia se afastando da gente, né, a gente consegue aí medir o comprimento de onda dessa luz que ela emite. E se ela estiver se afastando, a gente tem um desvio para o vermelho, que a gente chama de redshift. Se ela estiver estacionária ou se aproximando, a gente chama de blue shift, um desvio para o azul, né, dentro do espectro. Aí, trouxe para vocês bem bonitinho, não precisa copiar agora, pode olhar depois, com calma. E aí esse é o telescópio, né, Hooker, foi chamado assim, do Observatório de Mount Wilson, onde o Hubble fez a grande descoberta dele. Inclusive, para quem tiver mais interesse, né, para fazer as coisas, é interessante que vocês deem uma olhada também sobre a lei de Hubble, tá? E foi a partir dessas observações que ele chegou na lei de Hubble. É bem fácil de entender, não é difícil, tá? Quem tiver dúvida depois pode me perguntar. Então, as conclusões foram que o universo estava em expansão. Né? E aí depois veio o trabalho que eu já falei para vocês, do modelo do Big Bang quente, do George Gamow, Ralph Alpher e o Herman. Ali não aparece o nome do Herman porque ele acabou se juntando com o Alpher depois, porque o Gamow ele acabou se afastando, porque ele criava muita polêmica, como eu já falei para vocês. Ele era aquele cara que chegava no rolê ali e lá vem, vai soltar uma pérola. E ele normalmente soltava uma pérola, falava alguma coisa assim, meio que para provocar, sabe? Ele era meio sarcástico. Então ele utilizava a física, às vezes, para provar que ele estava certo, que aquilo ali que estava falando estava certo, mas ele sempre desconsiderava o trabalho dos outros colegas.
Então, muitas vezes eles se encontravam numa situação que não era muito confortável, né? Eu não simpatizava muito com ele. Então o Alpha acabou até se afastando, porque o Gammon não dava, ele era orientado pelo Gammon, no doutorado dele, e ele acabava não dando crédito nenhum para o Alpha. Fazia as pesquisas, fazia trabalho duro nas pesquisas, certo? Então o Alpha acabou ficando meio chateado, mas o Gammon propôs depois um pedido de desculpas, né? Uma reconciliação aí com o aluno dele. E aí eles propuseram também estudar a formação de átomos, né, no universo. Ou seja, lá no início do universo. Como que aconteceu? Foi aí, né, que surgiu a nucleossíntese no Big Bang. Como é que se formaram aqueles átomos? Eu já expliquei para vocês várias vezes. Como são os átomos neutros, pelo menos. Porque os átomos mais pesados, quem é que sabe dizer onde eles são formados? Ninguém? Os átomos mais pesados, tá? A gente tem átomos que estão mais em abundância no universo, como o hidrogênio, o hélio, tá? Então o deutério e o lítio. Né? Vocês conhecem a tabela periódica? Beleza. Só que os átomos mais pesados, eles não foram formados lá na fase inicial do universo. Eles são formados, né, em decorrência da morte de algumas estrelas. Então acontecem processos de fusão lá dentro da estrela, né, que fazem com que esses átomos acabem chegando até a gente. Okay? E uma dessas coisas que eu acho que faltou falar para vocês foi o Fred Hoyle, o cara que propôs o modelo do estado estacionário. Ele foi um dos caras que ajudou a resolver isso. Ou seja, ele trabalhou a favor do modelo que ele era contra, de novo. Né? O cara era inteligente, mas ele estava apoiando a ideia errada, digamos assim, né? Já que a teoria dele hoje só tem valor histórico. Então, o Gammon, ele convidou, falei para vocês, né, que ele convidou o Hans Bethe, que era um amigo dele, para colaborar com o artigo, só para que as iniciais formassem alfa, beta e gama, né? Mais uma pérola dele. Aí está o artigo. Para quem vocês gostam de ler coisas em inglês, vocês estão habituados ou não? Usam o Google Tradutor. O Google Tradutor salva vocês nesse campo. Legal, vocês podem ler esses artigos, estão disponíveis, tá, na internet. Quem quiser ler, diz, eu quero ler, eu quero ver. Tá? E vocês podem pular aquela parte em que mostram as contas, tá? Às vezes a gente não lê, tem conta, eu vou... Dá para vocês não entenderem, né, se não tiverem para você processar, vocês podem ver toda a parte ali do conceito, né? E depois vocês podem pedir ajuda. Eu quero entender como é que foi feita essa conta. São artigos que eles não são completamente difíceis de serem entendidos. Você vai estar lendo o artigo original, né? As coisas. Isso não serve só para física, é uma dica aí para vocês, outras matérias também. Então, o Gammon ele sugeriu que no início o universo era composto por uma sopa de partículas fundamentais, né, para vocês, prótons, nêutrons, elétrons, né, os fótons. Ele chamou essa mistura de Eilen, segundo ele, era uma substância primordial, né, onde todos os elementos se formariam. Então ele tinha um lado meio lúdico, assim, de explicar as coisas, e que por isso era interessante também. E aí, os alunos dele eram tão criativos quanto ele. Numa palestra que eles estavam dando sobre o modelo do Big Bang quente, eles abriram uma garrafa, colocaram, escreveram no rótulo Eilen, e o Gammon saiu, assim, no slide, como se ele fosse um gênio da lâmpada. Aí, eles basicamente buscavam saber como surgiu, né, a formação dos átomos, a nucleossíntese, né, pela fusão do calor do Big Bang. Expliquei para vocês o que era fusão, né, e o que é fusão, galera. Juntar, né? Quando a gente tem ali, quando dois núcleos pequenos se unem para formar um único núcleo, né? Esse núcleo vai ser maior, mais estável e vai liberar mais energia. Beleza. Então, falei para vocês, né, que daí depois de 300 mil anos, né, aproximadamente isso, o Alfred e o Hermann calcularam que a temperatura do universo ia acabar diminuindo devido a essa diminuição de temperatura, né, os elétrons iam acabar se juntando ali com as outras partículas, formando os átomos neutros e a luz ia escapar. Um processo chamado de recombinação. Né? Que não faz muito sentido ter esse nome, né? Recombinação, eles não estavam juntos antes, daí se juntaram, agora é recombinação. Né?
Essa é uma crítica que não só eu estou fazendo aqui, falando para vocês, mas como muitos autores e cosmólogos consagrados já nesse ambiente de pesquisa falam, tá? A combinação faz muito sentido. Pode passar, ali o átomo. Pode passar também. Bom, aí o espectro eletromagnético. A gente só enxerga, tá, pessoal? Só é visível para a gente os comprimentos de onda que estão ali entre aquelas duas barrinhas bem pequenas, que está escrito luz visível. Então é um grande zoom daquelas duas barrinhas, no meio daquelas duas barrinhas, mostrando que esse é o espectro visível, a gente consegue enxergar. A gente consegue ver ultravioleta, micro-ondas. Se a gente conseguisse observar, né, os comprimentos de onda em micro-ondas, a gente ia estar vendo o fóssil do Big Bang. Olha que legal. A gente só consegue detectar ele mesmo, para ele ser uma micro-onda. Aí eu trouxe para vocês essa animação, que com essa luz não fica muito legal de ver, mas mais ou menos ali naquela, em 1, 2, 3, naquela terceira faixa ali, em azul, foi onde ocorreu a formação de átomos neutros e a luz conseguiu escapar, né? Ela não interage com os átomos neutros, então ela escapou. E hoje em dia a gente vê ela, a gente consegue captar ela com radiação cósmica de fundo. Vocês podem imaginar, por exemplo, um balão. Imagine um balão, a gente começa a encher ele, né? Aí, imagine que dentro desse, a gente desenha uma linha nesse balão, só uma curvinha assim, uma cobra. E aí a gente vai enchendo o balão. Conforme o balão se expande, que a gente está enchendo, a linha não aumenta, não fica maior? Claro, ela mantém o mesmo tamanho, né? Isso é óbvio. Mas ela não vai expandir junto com o balão? Vai ficando maior? Então o balão aumenta, ela aumenta. O mesmo aconteceu para a luz. Conforme o universo ele foi se expandindo, o comprimento de onda daquela luz lá também foi se expandindo, né? Até ele chegar, né, naquele valor ali, o comprimento de onda de 1 milímetro. Né? Então, era um pouco até desproporcional o tanto que esse universo evoluía em relação àqueles comprimentos de onda de luz lá no início. Né? Por isso que hoje a gente só consegue captar esses comprimentos de onda, né, na faixa das micro-ondas. E por isso que virou radiação. Pode passar. Isso aí. Bom, as contribuições, né, do modelo. Seria legal de vocês falarem, se vocês forem fazer um post ou algum vídeo também, porque todo mundo, quando vê algo assim de modelo sobre alguma teoria científica, pode achar que é aquilo ali ponto, né? Só que, como qualquer outra teoria, ela tem seus pontos falhos. Então, o modelo do Big Bang quente, ó, esse universo é composto de 90% de átomos de hidrogênio e 9% de átomos de hélio. Estava errado, né? A gente já viu que não é bem assim. Mas para a época estava certo, era o que eles conheciam. Lembrem-se que quando eles propuseram isso em 1948, tá, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje sobre as físicas de partículas, a física de partículas. Tá? E não explicavam também a formação de átomos mais pesados que o hélio. Então esse era um dos problemas. E eles previam radiação cósmica de fundo. Então, isso mostra que eles estavam corretos, né? Pode passar. Pode vir. Teoria do estado estacionário eu falei para vocês. Pode passando. Aí a descoberta, né? O Arnold Penzias e o Robert Wilson. Pode passar. Aí, pode ir que eu vou aqui. Pode deixar até lá no final. Então, a descoberta da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, né? Culminou com a teoria do Big Bang estava correta. E agora vocês podem produzir o material de vocês, olha que legal. Certo? Eu vou encerrar por aqui, tá? Mas ainda vou deixar um tempinho, vou ficar aqui até ligar o computador e tudo mais, vocês podem fazer perguntas para mim, se vocês quiserem. Tá? Lembrando que se vocês tiverem muita dúvida, ou não fica claro no slide, ou se quiserem escrever de uma forma que não quero copiar exatamente como está no slide, né? Isso chama plágio, né? Mas, tô brincando. Eu não vou fazer isso, né? Leiam, procurem entender, né? E depois escrever o que vocês entenderam, não produzir. Eu estou brincando, mas plágio é sério, tá, pessoal? Vocês sabem. E